Bom dia, gente. Nós vamos falar um pouco sobre os alcaloides. O nosso grupo ele é composto por mim, Áshila, por Eduardo, Laísa e por Lindomar. Bom, o termo alcaloide ele foi proposto por Meissner no século XIX e ele basicamente vai se aplicar a compostos de origem natural que apresentam nitrogênio em sua estrutura. Passa, Eduardo. Bom, os alcaloides, eles formam um grupo heterogêneo de compostos naturais que normalmente eles vão apresentar uma estrutura que vai ser bem complexa. E dentro dessa estrutura complexa, a gente vai ter o azoto, o hidrogênio e o carbono, em que na maioria das partes, na maioria das vezes, a gente vai ver que dentro dessa estrutura vai se formar um anel heterocíclico e a maioria deles vão ser oxigenados. Bom, aí os alcaloides eles vão ter a sua origem biogenética, que normalmente vai ser a partir de aminoácidos, mas existem alguns alcaloides que eles vão ser derivados dos terpenos e dos esteróis. E eles vão ser providos de grande atividade farmacológica ou toxicológica, que é uma característica bem presente dessa classe, que os componentes do grupo vão explicar mais à frente. Bom, aí aqui a gente tem um pouco da classificação, que vai se dividir em botânico, biosintético, químico e farmacológico. Na classificação dos alcaloides botânicos, a gente vai ver que essa classificação ela vai ser feita a partir da família do qual o vegetal vai se originar. Então, a partir da família vegetal, eu vou ter a classificação botânica. Classificação biosintéticas dos alcaloides verdadeiros é que eles devem ser derivados de aminoácidos e eles devem ter um átomo de nitrogênio em anel heterocíclico. Os protoalcaloides, volta um pouquinho, Eduardo, por favor. Os protoalcaloides, eles vão conter um átomo de nitrogênio que não pertence ao sistema heterocíclico. Bom, aí a gente tem também os pseudoalcaloides, que eles vão possuir assim, todas as características dos alcaloides verdadeiros, que foi os que eu acabei de citar, mas eles vão eles têm que prover do metabolismo ou do acetato ou do metabolismo dos terpenos. Pronto. Aí, a classificação química, a gente tem que a classificação química vai ser assim, que vão existir alcaloides de grupos primários, secundários, terciários, quaternários e também de grupos fenólicos. E, por fim, a gente vai ter a classificação farmacológica, que essa classificação farmacológica ela vai ser baseada na atividade farmacológica de algum sistema ou de determinado órgão que vai estar presente dentro dessa planta, dentro desse alcaloide. Bem, eu fiquei com a função dos alcaloides das plantas. E nas plantas, os alcaloides servem para afastar insetos e animais. Mas na nossa sociedade, a principal aplicação dos alcaloides é em medicamentos. Tá aí o exemplo da planta
Catharanthus roseus, que possui mais de 90 alcaloides em sua composição. Temos também a vincristina, que é usada no tratamento da leucemia linfoblástica infantil, e a vinblastina, que é usada amplamente no tratamento de diferentes linfomas. Aí tá as principais propriedades dos alcaloides, que são fitoconstituintes presentes no metabólico secundário das plantas e apresentam propriedades biológicas como antimicrobianas, inseticidas e anticancerígenas, podendo ser utilizado em tratamentos farmacológicos. Dando continuidade aos alcaloides, são compostos que causam dependências físicas e psíquicas, ou seja, leva a pessoa ao vício, e devido a isso, alguns medicamentos só devem ser utilizados sob a orientação médica. Aí está a família dos vegetais que produzem alcaloides. Na primeira aí tem a Possinacea, que no Brasil há em torno de 376 espécies, distribuídas em 41 gêneros em diversas formações vegetais. Na segunda tem a Papaveracea, que são plantas que são mais caracterizadas por serem muito venenosas. Na terceira, que é a Ranunculúcea, são plantas terrestres ou aquáticas que pertencem ao grupo das angiospermas. Na quarta, a Rubiácea, que é uma família botânica pertencente aos angiospermas e de grande importância para a sociedade, pois nela encontra-se o café. E, por último, é a Berberidácea, que são arbustos ou árvores pequenas que possuem folhas pequenas e espiraladas. Bom dia, gente. Existem diversos exemplos que eu poderia citar de alcaloides, porque existe uma infinidade delas na natureza, mas eu vou citar as mais conhecidas por todos nós. Eu vou começar com a nicotina, que ela é um alcaloide, uma substância orgânica nitrogenada existente nas plantas e em alguns fungos também. É encontrado nas folhas do tabaco, a Nicotiana tabacum, planta originária das Américas. Ela é absorvida por via oral ou pulmonar, chega ao cérebro em alguns segundos e depois é dissolvida no sangue. Ela vai sendo excretada rapidamente. Quando os neurônios percebem que ela está escapando dos receptores, provocam um grau de ansiedade que só quem foi fumante, quem utilizou esse componente, sabe o que representa. Entre as mais de 4.700 substâncias nocivas presentes no cigarro, a nicotina é a responsável pela dependência, que é maior do que a de drogas como cocaína e a heroína. As principais são as primeiras tragadas que o indivíduo dá na vida. Em geral, são acompanhadas de tontura, enjoo e um mal-estar horrível. Mas depois trazem uma sensação de prazer fugídio. E a seguir, com o passar do tempo, algumas alterações no humor que também causam a privação do sono, e enfim. O cigarro, quando muito consumido diariamente, muitas unidades por dia, ele causa um estrago bem grande no organismo do fumante e também do não fumante, que é aquele que convive no ambiente e é conhecido também por fumante passivo. Tanto do fumante ativo quanto do fumante passivo, a saúde dessas pessoas ela acaba sendo seriamente comprometida. Pesquisando na internet, eu vi uma entrevista do Dr. Drauzio Varella com o professor e médico José Rosenberg. Drauzio perguntou pediu para que o médico explicasse o mecanismo de ação da nicotina e como ela funciona para chegar até o cérebro. Então ele respondeu, abre aspas, a nicotina pode ser alcalina ou ácida. A ácida é ionizada, não atravessa as mucosas da boca. Precisa percorrer a árvore brônquica até alcançar os alvéolos, onde o ambiente alcalino favorece sua alcalinização. Através dos pulmões,
ela se difunde por todos os vasos e chega no cérebro. A absorção da nicotina alcalina, que não é ionizada, ocorre na boca e a droga é levada pelo sangue diretamente para o cérebro. Por isso, enganam-se as pessoas, os fumantes, que utilizam cachimbo ou charutos e que não tragam diretamente. Isso não faz diferença, tragar ou não, uma vez que a nicotina atravessa as células da boca e vai para o sangue e chega ao cérebro do mesmo jeito. O grande segredo que foi descoberto pelo doutor Philip Morris, ele adicionou amônia ao tabaco e produziu o cigarro Marlboro, que é um sucesso de vendas e conhecido no mundo inteiro. E essa empresa ela desbancou a British American Tobacco, que era bastante famosa até então, e na qual a Souza Cruz era a subsidiária brasileira, que possuía a empresa no Brasil. Essa empresa assumiu a liderança mundial de vendas, mas hoje não é mais uma novidade, porque todos os fabricantes de cigarro adicionam elementos alcalinos à nicotina para viciar mais e, consequentemente, vender mais. Pode passar. Pode passar, Eduardo. Agora eu vou falar um pouco sobre a cafeína. A cafeína é um composto químico também alcaloide. Ela é pertencente ao grupo das xantinas e atuam no sistema nervoso central. Ela aumenta a produção do suco gástrico decorrente da alteração metabólica ocasionada pela mesma, né? E devido ao estímulo do sistema nervoso, a cafeína favorece o estado de alerta. A cafeína é a droga mais consumida no mundo e é encontrada em grande quantidade de alimentos que a gente tem conhecimento e a gente come todos os dias, como chocolate, o café, guaraná, refrigerante de cola, até o cacau e o chá mate. É possível encontrá-la também em alguns analgésicos e inibidores do apetite. O valor nutricional da cafeína está ligado apenas ao efeito excitante. Em excesso, a cafeína ela pode ocasionar alguns sintomas como irritabilidade, agitação, ansiedade, dor de cabeça e também insônia. Devido ao estímulo acima mencionado, que eu acabei de falar, essa droga ela proporciona alguns efeitos comprovados, como aumento da atenção mental, aumento da concentração, melhoria do humor, diminuição da fadiga. Muitos estudos revelam que apenas 10 gramas, em média, da cafeína é uma dose letal para o ser humano. E uma xícara de café, convencionalmente que a gente toma todos os dias, são encontrados 100 miligramas da cafeína. Apesar dela ser utilizada para solucionar problemas cardíacos, por exemplo, ajudar pessoas com depressão nervosa, decorrente do uso de álcool, ópio, cafeína, é uma droga que causa dependência também, física e psicológica. Uma vez que, para estimular o cérebro, utiliza os mesmos mecanismos das anfetaminas, cocaína e também da heroína. Os efeitos da cafeína são mais leves, porém manipula os mesmos canais do cérebro que essas outras drogas que eu acabei de falar manipulam. Pode passar. Agora falando um pouco da morfina. A morfina também é um alcaloide. É uma amina cíclica que tem um anel heterocíclico contendo nitrogênio. Ela é extraída da flor de papula e usada como medicamento para aliviar dores intensas. As descobertas se deu graças ao estudo do ópio, que é extraído de uma das plantas mais antigas empregadas pelo homem, que é a flor de papula, a Papaya somniferum. O ópio é uma substância de caráter básico, como a morfina. São extraídos de uma seiva que ocorre quando essa flor é cortada. O ópio é conhecido desde a época dos sumérios, há 4.000 anos antes de Cristo, sendo usada principalmente como analgésico. Em 1804, Armand Sekin ele conseguiu isolar a principal componente do ópio e recebeu o nome da morfina, derivada do deus grego do sono, o Morfeu, pois ela podia ser usada como medicamento para induzir o sono, porém, o uso principal passou a ser para aliviar dores intensas. Em 1853,
a morfina já era o mais poderoso e potente analgésico do mundo. Aí, a partir da morfina, e conseguiram identificar também potentes analgésicos centrais representados pela classe das 4-fenilpiperidinas, que também podem ser utilizados com segurança, uma vez que os alcaloides, em geral, eles agem profundamente em nosso organismo, causando dependências físicas e psíquicas. Por isso, o uso da morfina pode levar uma pessoa que tome, um dependente à morte. Pode levar um dependente à morte. A OMS, ela recomenda o uso desse medicamento somente em casos específicos, como alívio de dores de alguns tumores centrais em pacientes com câncer terminal. O seu uso só é permitido com prescrição e acompanhamento médico. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a cocaína. A cocaína também é um alcaloide derivado das folhas de coca, a Erythroxylon coca. É uma planta originária dos Alpes Andinos, localizada no centro-oeste da América do Sul. Ela tem um efeito no sistema nervoso central, o que pode causar efeitos como euforia, sensação de prazer, sensação de poder também. É uma das substâncias psicoativas mais utilizadas no mundo de forma recreacional. Mas o uso e a comercialização da droga são proibidos no Brasil. A droga ela é encontrada em forma de pó, chamado de cloridrato de cocaína, pasta, merla e crack, que é o mais perigoso. Todos os tipos causam vício e são consumidos de formas diferentes. Temos 2 nomes químicos conhecidos, o benzoíla metillecgonina ou o éster do ácido benzoico. Pode passar. Temos também a efedrina, que é um alcaloide de substância encontrada em plantas específicas. Ela funciona como autodefesa dessas plantas, mas esses componentes também podem ser sintetizados em laboratórios. Inclusive, hoje em dia, ele é amplamente utilizado na indústria farmacêutica para a fabricação de vários medicamentos. No caso da planta, que tem origem oriental, é chamada de mahuang no Oriente, é o nome local, e ela é usada há séculos por povos antigos do Oriente, como os chineses, por exemplo, que são os que mais utilizam a planta. Utilizam para infecções do aparelho respiratório. Apesar de ter sido bastante utilizada, hoje no Brasil ela passou a ser proibida por causa de seus diversos efeitos colaterais. Até um tempo atrás, muita gente utilizava para emagrecimento. Ela ajuda muito no emagrecimento. Porém, os seus riscos e efeitos adversos são bem piores. Por isso que foi proibida pela Anvisa. Pode passar. O penúltimo, eu vou falar da atropina, que também é um alcaloide encontrado na planta Atropa belladonna, ou apenas belladonna, e outras de sua família. Ela interfere na ação da acetilcolina no organismo, é um antagonista muscarínico que age nas terminações nervosas parasimpáticas, assim inibindo-as. A Atropa belladonna, também conhecida por erva moura mortal, fornece principalmente o alcaloide atropina, diiociamina. O mesmo alcaloide é encontrado na Datura stramonium, que é conhecida como estramônio, ou nome popular, figueira do inferno, ou ainda maçã do diabo. A atropina ela é formada por ésteres orgânicos pela contribuição de um ácido aromático, o ácido trópico, e também por suas bases orgânicas complexas, assim formando atropina ou troponol. As suas propriedades, ela atua bloqueando o efeito do nódulo sinoatrial, o que aumenta a condução através do nódulo atrioventricular e, consequentemente, o batimento cardíaco. A atropina, ela reduz a função secretória do estômago e do intestino, podendo ser utilizada como agente antiespásmico para distúrbios gastrointestinais e problemas de úlcera péptica. Em doses mínimas, essa atropina ela inibe a atividade das glândulas sudoríparas, assim deixando a pele mais seca e quente.
A transpiração, ela pode ser inibida a ponto de aumentar a temperatura corpórea. E já em lactantes e nas crianças, doses moderadas podem causar febre atropínica. Pode passar. E, por último, vou falar um pouco da coniina, que é o alcaloide venenoso, extremamente tóxico. Suas propriedades tóxicas eram conhecidas desde a antiguidade, na época dos gregos. Eles usavam como veneno para ser administrado naquelas pessoas condenadas à morte. Ela é uma substância muito venenosa, produzida pela planta denominada cicuta ou cicuta da Europa. A coniina é uma neurotoxina que desorganiza o funcionamento do sistema nervoso central, sendo venenosa tanto para o ser humano quanto para os animais que comerem aquela planta. É isso, pode passar. Aí vou falar um pouco sobre os fármacos alcaloides, que eles normalmente atuam como estimulantes do sistema nervoso central. No entanto, podem causar dependências físicas e psíquicas, como já havia falado, sendo permitido o seu uso somente com a apresentação de receita médica. Possuem reconhecida ação anti-inflamatória, antioxidante, analgésica, anticancerígena e ação antiplástica, que combate fungos e bactérias e melhora na circulação sanguínea. Função dos alcaloides nos vegetais. Defesa contra a herbivoria. Toxicidade, sabor amargo que faz com que os insetos evitem a planta. Detoxificação de produtos nocivos gerados pelo metabolismo primário, que é incompatível com a complexidade metabólica da sua síntese. Passa, Eduardo. Aí temos reguladores de crescimento, que faz a inibição da germinação, tem a manutenção do equilíbrio iônico, que é de caráter alcalino. Temos também a defesa contra micro-organismos e vírus, que aumenta a concentração de solanina ao sofrer ataque de micro-organismos, e a proteção contra os raios UV. A maioria possui núcleo aromático e absorve a radiação. Esse processo serve para determinar a concentração dos compostos em determinada droga. Aí temos também a análise quantitativa de alcaloides, que temos a gravimetria, que é a separação e a pesagem de um elemento ou de um composto do elemento na forma mais pura possível. Ou seja, o elemento ou o composto é separado de uma quantidade conhecida da amostra ou da substância analisada. Temos também os métodos volumétricos, que baseiam-se no caráter alcalino dos alcaloides, nas bases fracas. Eduardo, passa o slide. Temos também a titulação de retorno, que é um processo no qual o excesso de uma solução padrão usado para consumir o analito é determinado por uma segunda solução padrão. Temos os métodos espectrofotométricos de alcaloides. Temos a cromatografia líquida de alta eficiência, que é um método de separação de compostos químicos em soluções. Para a realização dessa separação, necessitamos do processo cromatográfico e da participação dos componentes de nossa amostra entre a fase móvel e a fase estacionária. Temos também a cromatografia gasosa, que determina a composição de uma mistura de produtos químicos. A cromatografia gasosa utiliza uma variedade de gases para seu funcionamento, de acordo com o analisador e o tipo de detector específico. Pronto, gente. Aí a gente tem as nossas referências do trabalho e é isso. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.